Da série Respondendo Perguntas: como você lida com a mentalidade dos empresários que não acreditam na Lei Geral de Proteção de Dados? Oi, eu sou Silvia Brunelli e aqui neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Como é que eu lido com a mentalidade dos empresários que não acreditam na Lei Geral de Proteção de Dados? Deixa eu te falar uma coisa. Lei Geral de Proteção de Dados não é uma religião que você precisa acreditar nela. Lei é feita para ser cumprida. Em especial a Lei Geral de Proteção de Dados, porque hoje ela tem até reverberação na Constituição Federal. Como assim, Silvia? Através da emenda 115, foi acrescentado ao artigo 5º da Constituição Federal o inciso 79, que diz que proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, hoje é direito e garantia fundamental e não podem ser tirados de nós, titulares, não podem ser tirados somente se acontecer algum caso de exceção, por exemplo, declaração de estado de guerra, de estado de exceção, de estado de sítio. Fora isso, ele tem o mesmo peso do direito de ir e vir, está no mesmo rol de direitos e garantias fundamentais de todos os brasileiros. Então não é questão de crença, o empresário tem que acreditar, não é sobre crença, é sobre cumprir uma lei federal. E é muito simples, o empresário não quer cumprir uma lei federal, ele vai sentir o peso da lei, das sanções da lei na sua empresa. E eu não sei se você sabe, lá no artigo 52, no último inciso, até a empresa pode ser fechada. Como assim, Silvia? Lá está escrito que as atividades de tratamento de dados pessoais vão ser suspensas definitivamente. Como é que uma empresa consegue sobreviver se ela não puder nunca mais tratar os dados pessoais? De quem, Silvia? Dos empregados, dos clientes. É impossível essa empresa continuar aberta. Então, talvez essa pessoa que fez essa pergunta não saiba lidar com as 4 formas de conscientizar esse empresário sobre a necessidade de cumprir uma lei federal, de cumprir a Constituição Federal. Use o artigo 52 mostrando para ele os riscos que a empresa está correndo. Inclusive, a nppd.org/violações ou violacões, né? Porque não pode colocar cedilha e tio na URL, traz uma série de decisões judiciais quando o assunto é Lei Geral de Proteção de Dados. Muita gente acha que é só a NPD que pode trazer algum tipo de multa quando o assunto é violação à Lei Geral de Proteção de Dados, mas não é. Lá, nós temos várias decisões do Poder Judiciário. Sim, o Poder Judiciário pode tomar uma decisão, óbvio. Então, olha só que interessante. Quando a empresa estava adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, ela venceu a ação. Quando ela não estava adequada, ela perdeu a ação. Então, essa é a diferença. Então, ele corre risco em 5 esferas. Como assim? Uma única violação, um único incidente de segurança com dados pessoais, ele pode responder concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, em 5 esferas. No Poder Judiciário, na esfera civil e se houver o cometimento de algum crime, na esfera criminal. Dentro da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em um processo administrativo, dentro do Ministério Público e também nos órgãos de defesa do consumidor, e ali você pode englobar tanto o Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, como os PROCONs que estão espalhados em todo o Brasil, fazendo um belo trabalho. Falando em belo trabalho, lá no PROCON do Mato Grosso do Sul, a Privalha, o Grupo James, a Centauro e a Leroy Merlin foram autuadas por não estarem em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Eles tinham políticas de privacidade de fachada no site deles, ou seja, era só para inglês ver. Existiam políticas de privacidade, mas dentro da empresa nada daquilo estava sendo cumprido.
Pegue todos esses exemplos que eu falei, mais a multa que a ANPD já deu, a primeira multa no valor de R$ 14.400 em uma microempresa, e mostre para esse empresário que não é questão de acreditar na Lei Geral de Proteção, mas sim que ele precisa cumprir, senão ele será mais um daqueles 7.000 denunciados. Como assim, Silvia? Eu não sei se você sabe, mas hoje, dentro da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, existem 7.000 denúncias. Será que essa empresa está lá? Será que a sua empresa está lá? Será que a empresa do seu cliente está lá? E quem pode fazer a denúncia, Silvia? Muito simples. Um empregado que esteja insatisfeito, um empregado que tenha sido demitido, um vizinho que não gosta muito do proprietário daquela empresa, o concorrente ou o principal, o titular de dados pessoais que teve o seu dado violado de alguma forma. Então, existem 5 possíveis denunciantes. E lá na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o canal de denúncia pode ser inclusive anônimo, o que aumenta ainda mais o risco das empresas. Então preste atenção, são 7.000 denúncias que estão passíveis de fiscalização pela ANPD. Desses 7.360 já viraram processos fiscalizatórios. Dos 360, 27 já viraram processos sancionatórios, que possivelmente vai sair uma sanção, uma penalidade por violação da LGPD. Inclusive, isso já foi publicizado no site da ANPD, indicando inclusive qual violação a LGPD cada uma das 27 empresas incorreram. E dos 27 processos, um já sofreu uma multa de 14.400. Então, você acha mesmo que é questão de crença? O empresário precisa acreditar? E como diz, né, aquele ditado, São Tomé precisa ver para crer, mostra para ele o portal de violações da ANPPD, que é anppd.org/violações. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse link o vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo também o link com as 27 empresas que já estão sendo quase que multadas, estão lá na pontinha do gol para serem sancionadas, inclusive indicando a violação de cada uma delas. E quando você for conversar com esse empresário, mostre tudo isso para ele. Mostre também a primeira multa que foi dada pela ANPD e diga para ele, não é questão de crença, meu querido. Não é questão de acreditar ou não. Uma lei federal deve ser cumprida. E se você não cumprir, arque com as consequências do rigor desta lei. Gostou desse vídeo? Então, antes de ir embora, deixa o seu like, pega esse aviãozinho, compartilha com esse empresário que você acha que não acredita que essa lei ia pegar, porque não é questão de lei pegar. Lei federal é para ser cumprida. Mostra lá para ele que talvez ele mude de opinião. Até o próximo vídeo.